Para a identificação de oportunidades e ameaças do ambiente externo, de acordo com o livro texto base que estou utilizando nesse canal, que é este pequeno livro aqui, ó, Administração Estratégica, Conceitos, da editora Atlas, do Peter, entre outros autores, John Parnell. Então, Administração Estratégica, Conceitos. Então, nesse livro, no capítulo 2, diz o seguinte: oportunidades e ameaças do ambiente externo, né? Administração Estratégica. E aí, esse capítulo inteiro trata sobre vários temas, né? Muitos temas. Entre eles, a análise do macroambiente, tá bom? Então, a análise do macroambiente é uma das possibilidades. E hoje eu quero tratar sobre... Ele também tratou sobre análise setorial, então análise do macroambiente, análise do setorial, ou seja, o setor em que a empresa está envolvida, e também tratou sobre poder de barganha dos compradores, dos fornecedores, barreiras de saída, barreiras de entrada, intensidade e rivalidade entre os concorrentes existentes, entre outras situações. Mas hoje eu quero começar a tratar sobre conjunto de players, tentando entender o que significa isso num contexto de identificação de oportunidades e ameaças do ambiente externo. Lembrando que a administração estratégica é um ramo da administração, juntamente com a administração financeira, administração da produção, de marketing, recursos humanos, que busca identificar as oportunidades e ameaças do ambiente externo, mas também busca identificar as oportunidades, ou melhor, os pontos fortes e fracos do ambiente interno. Então, a administração estratégica se preocupa com a empresa como um todo, mas sempre visando um tempo, um período, geralmente de longo prazo. Curto, médio e longo prazo, mas principalmente de médio a longo prazo. E aí, para isso, é preciso identificar o quê? As oportunidades e ameaças lá no ambiente externo, né? E aí, o tópico do vídeo de hoje, que será conjunto de players, e eu gravarei 2 vídeos sobre o que significa isso, é justamente um dos pontos que nos ajudam a compreender ou identificar, né, então, oportunidades e ameaças no ambiente externo. E o texto diz o seguinte aqui no livro. Na sessão anterior foram identificadas 5 forças setoriais que podem ter um impacto sobre a lucratividade de uma empresa. Então, essas forças setoriais são aquela análise do setor, análise setorial de uma empresa para identificação de oportunidades e ameaças. Então, poder de barganha, como já disse, né, poder de barganha dos compradores, poder de barganha dos fornecedores, força de produtos substitutos, barreiras de entrada e saída. E a quinta eu esqueci, vamos já consultar aqui. E rivalidade entre empresas existentes, exatamente, rivalidade entre os concorrentes. Tendo feito essa análise, você consegue identificar bem qual que é o setor, como é que funciona o setor em que a empresa está inserida. Por exemplo, uma empresa que fabrica calçados, ela está inserida no setor calçadista, então é preciso entender como é que funciona, qual que é o grau de rivalidade entre os concorrentes, qual que é o poder de barganha dos fornecedores, qual que é o poder dos compradores, quais são os produtos substitutos, né? Quais são as barreiras de entrada nesse setor, barreiras de saída, entre outras situações importantes. Agora, conjunto de players. Na sessão anterior foram identificadas 5 forças setoriais que podem ter um impacto sobre a lucratividade de uma empresa. Um estudo dessas forças promove o entendimento do desempenho da empresa dentro dos setores. Entretanto, 4 suposições estão implícitas na sessão anterior, estão implícitas, estão no interior do texto e tem que ser entendido, interpretado. Não estão explícitas, ou seja, claras no texto. E eu quero apenas mencionar essas 4 suposições implícitas e finalizar o vídeo de hoje e gravar um vídeo 2 sobre conjunto de players. As empresas tendem a competir em setores com parâmetros distintos. Então essa é a primeira suposição implícita. Segunda suposição, em um setor, as fronteiras e identidades de cada uma das 5 forças, em um setor, as fronteiras e as identidades de cada uma das 5 forças são relativamente nítidas. Então é possível verificar nitidamente essas fronteiras entre essas 5 forças da análise setorial. A vitória de uma força setorial pode resultar de uma perda para outra. Por exemplo, uma empresa ganha às custas de seus rivais. Uma organização compradora se beneficia em detrimento de seus fornecedores. Cada força pode se desenvolver independentemente de outras forças. Por exemplo, empresas existentes desenvolvem-se independentemente dos compradores que atendem. Bom, fico por aqui para esse vídeo não se estender. No próximo quero então ter a parte 2 sobre conjunto de players do setor. Por isso tem esse nome, né? Conjunto de players, de jogadores naquele setor específico em que tudo está ocorrendo e que está sendo analisado com o objetivo de identificar oportunidades e ameaças do ambiente externo. Eu fico por aqui. Vídeo anterior, tratei sobre o poder do fornecedor no caso da NutraSuite. Vou deixar aqui no final. Valeu!